Eu estava lendo o texto de 2 Reis 5, onde fala sobre Naamã e a cura milagrosa da lepra, e eu estava pensando sobre como eu abomino alguns tipos de pregações modernas e o estilo, não só o estilo, o jeito de falar, mas a forma como os pregadores modernos praticam a teologia em comparação com os pregadores antigos, tipo Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards, e esses pregadores que embasavam a sua mensagem teologicamente e centravam a mensagem em Cristo e em Deus. Você já deve ter ouvido essa mensagem de Naamã, essa pregação, de alguma forma. Então, como eu falei, o texto está em 2 Reis, capítulo 5, e é um texto meio longo, eu não vou ler inteiro, mas só para lembrar você, Naamã era comandante do exército do rei da Síria, era um homem importante, muito respeitado diante do seu senhor, ou seja, ele era respeitado diante do rei, tinha um alto cargo, e ele era leproso. E na casa de Naamã tinha uma escrava, uma serva, né, que aqui ele trata como serva. Uma de suas investidas militares, eles levaram como prisioneiro uma menina, provavelmente bem novinha, assim, para trabalhar na casa dele. E ela disse um dia, vendo a situação de Naamã, disse que, olha, quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. E aí ela estava querendo dizer de Eliseu, né? E aí ela conversou com a senhora lá, dizendo que lá tinha um profeta que seria capaz de curar Naamã. Então Naamã pediu permissão para o rei da Síria, o rei enviou uma carta para o rei de Samaria, isso tudo está escrito aqui, tá? Você pode ler depois. Ele enviou uma carta para Samaria, para o rei, e o rei rasgou as próprias vestes e falou, cara, quem sou eu para dar ou tirar a vida de alguém, né? Bom, depois dessa crise do rei, ele recebeu um recado de Eliseu e falou, calma, não fica preocupado não, manda esse cara aqui que a gente vai orar por ele aqui, eu vou interceder a Deus e pode mandar ele aqui para minha casa. E aí, então, Naamã seguiu para a casa de Eliseu. E aí, quando ele chegou na porta da casa de Eliseu, Eliseu não deu a menor confiança para ele, não tratou ele, provavelmente com o respeito que ele esperava, e mandou ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Bom, eu já ouvi milhares de pregações a respeito disso, o resultado é que esse homem sai de lá curado, né? Ele mergulha 7 vezes e sai de lá curado, e eu já ouvi várias pregações relacionadas a essa mensagem, e possivelmente você também já deve ter ouvido. Vou tentar adivinhar quais os assuntos você já ouviu. Primeiro assunto, esse homem era um homem muito orgulhoso, e quando Eliseu fala para ele que é para ele mergulhar, ele fica irado, ele fica irritado com isso, porque ele não quer fazer isso. Ele tinha rio lá na cidade dele. Então, Deus quebra o orgulho, e Deus está quebrando o orgulho e não sei o quê, e se você for orgulhoso, você não recebe a sua cura. Esse é um assunto que eu já ouvi muitas vezes. Tem uma música sobre isso. Senhor, quebra meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas asas do teu amor, nas águas do teu amor, enfim. Faça até música com isso, com esse assunto do orgulho. É um assunto presente no texto? É. É o assunto principal do texto? Não é. Não é. Nem de longe. É um assunto periférico. É um assunto de passagem. Tá bom. Segunda coisa que eu já ouvi pregar, e você já deve ter ouvido falar muito sobre isso, é sobre a cura em si. Do poder de Deus e da forma como Deus curou milagrosamente uma doença que não tinha cura, né? Que o leproso era totalmente marginalizado e a vida dele era desenganada, e aquele homem estava condenado, né? Ele tinha uma doença que o levaria, enfim, e de maneira dolorosa, inclusive. Então Deus é um Deus que pode curar, e Deus pode fazer, e Ele vai fazer na sua vida, porque Ele é poderoso e Ele faz milagre ainda hoje.
Já ouviram esse tipo de mensagem? Milhões de vezes. Porque o foco da mensagem de Naamã é a cura. Só que não é. O texto fala sobre a cura, mas o foco da mensagem também não é a cura. Tá bom? Já ouvi outras mensagens onde tentam identificar por que 7 mergulhos, porque 7 é o número da perfeição e não sei o que, e teria que ser nas 7 vezes, e a pessoa fica insistindo nesse negócio da numerologia, porque o número 7 é o número que tal e não sei o que, não sei o que. Isso tudo é olhar para o texto sob o olhar da teologia da prosperidade e da vitória. Porque ele insistiu, então eu vi uma mensagem, olha, mas ele teve que sair para buscar a sua vitória, então você também tem que sair para buscar a sua bênção e a sua vitória. Então é um esvaziamento completo da mensagem, no sentido de que se o foco da mensagem for a cura, você precisa explicar para as pessoas por quais meios essa cura foi conquistada para que ela possa reproduzir isso na sua vida. Mas esse não é o foco da mensagem. Então qual que é o foco da mensagem? Bom, o texto diz que no versículo 10, então ele mandou um mensageiro, vai, lava-te no Jordão. Versículo 11, Naamã ficou indignado e ele teve que ser convencido pelos seus servos a fazer o que deveria ser feito, ok? No versículo 13, os seus servos disseram, cara, se ele tivesse mandado fazer alguma coisa difícil, você não faria? Faria, tal. Então ele desceu no 14, mergulha no Rio Jordão, e ele volta a ter uma pele de menino. No versículo 15, então ele pega toda a comitiva e volta para Eliseu, e ele manda um recado, ele chega para Eliseu e diz, agora eu sei que em toda a terra não há Deus. Esse é o foco da mensagem. Agora eu sei que em toda a terra não há Deus, a não ser o Deus de Israel. Peço-te agora que recebas um presente do teu servo. E ele queria pagar Eliseu pelo milagre que ele recebeu. No versículo 16, Eliseu responde, tão certo como vive o Senhor, a quem cultuo, não o receberei. Naamã insistiu com ele para que recebesse os presentes, mas ele se recusou a recebê-lo. Versículo 17. Versículo 17. Gente, 2 Reis 5, 17. É o foco do assunto. Então Naamã disse, deixa ao menos que este teu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porque este teu servo nunca mais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão ao Senhor. Que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Quando o meu senhor for ao templo de Rimom para ali adorar, e se apoiar na minha mão, eu também tiver de me curvar no templo de Rimom, quando assim me curvar no templo de Rimom, que o Senhor perdoe isso ao teu servo. Confuso isso aqui, eu vou te explicar. Eliseu disse, vai-te em paz. Então vamos lá, gente. Todo mundo fala da cura, todo mundo fala da quantidade de mergulhos, todo mundo fala do milagre, de ir atrás do milagre, todo mundo fala. Mas o foco do texto é que esse milagre serviu para a conversão de um grande homem. Esse milagre serviu para que esse homem de confiança do rei da Síria percebesse que ele adorava a deuses falsos. E esse homem se converte imediatamente, e a conversão desse homem foi tão forte que ele já estava preocupado com o que ele teria que fazer depois. Então ele fala assim, eu quero te dar um presente, Eliseu, porque eu recebi a cura. E Eliseu fala, de jeito nenhum, tá maluco? Isso não vai tão certo quanto vive o Senhor, meu Deus, eu não vou receber presente de você. E aí ele fala, então me deixa levar pelo menos 2 mulas de terra aqui, porque eu não vou oferecer mais sacrifícios a outro Deus que não seja o Deus que me curou, que não seja o Senhor, Yahvé. E aí ele já começa a ficar preocupado como vai ser a vida dele a partir dessa mudança. Por quê? Porque ele era um homem de confiança do rei da Síria. E o rei da Síria tinha outros deuses. E ele ia no templo do deus Rimom para adorar.
E esse homem, Naamã, acompanhava o rei nessa idolatria. Então, ele falava assim: quando eu tiver que levar o rei da Síria naquele templo de um Deus que agora eu sei que não existe, que é um Deus falso, e o rei tiver que ajoelhar e me pedir a mão e me pedir para ajoelhar com ele, eu vou ter que fazer. O que eu faço? Já pede para Deus para me perdoar por isso, porque o meu coração está convertido e hoje eu sei quem é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É muito mais fácil receber e perceber milagres e receber curas, e curar é muito mais fácil do que converter. É muito mais tranquilo dizer levanta e anda do que dizer eu perdoo o seu pecado. Jesus mesmo falava isso. Seus pecados estão perdoados. Então, o foco da leitura bíblica é Deus. O foco da leitura bíblica não pode ser o que você vai conquistar, a cura e o milagre e a prosperidade e tudo que você pode ter fisicamente, financeiramente por servir a Deus. Esse não pode ser o foco da sua leitura. Você não pode ler todos os textos dessa forma. Você não pode pegar a Bíblia e ler a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa, como se ela fosse um manual de como você conquistar riquezas, curas e bênçãos. A leitura bíblica tem que ser voltada para a conversão, para a salvação e para o conhecimento de quem Deus é e o que Ele pode fazer no seu coração. Por quê? Te importa mais as coisas que são daqui ou as coisas eternas? Se você lê a Bíblia, você pode achar, você tem a caixinha de promessa lá, você tira uma promessa e tem lá uma bênção para você. E a bênção nem é para você. Sabe, sai da tua terra para a tua parentela e para a terra que eu te mostrarei, e eu farei de ti, eu já li isso na caixinha de promessa, eu farei de ti uma grande nação, e tu serás uma bênção, seus descendentes serão como as estrelas do céu e a areia da praia. Isso não é para mim. Deus falou isso para Abraão. O que eu tenho a ver com isso? Por que raios isso está numa caixa de promessa destinada a pessoas do meu tempo? Porque as pessoas acham que todas as promessas que estão na Bíblia são para nós. E elas acham que tudo é vitória, que tudo é conversão, gente. Tudo é Cristo. Tudo é quem é Deus e o que você pode fazer para andar com Ele e para mostrar frutos de arrependimento e de conversão. Isso é o Evangelho. O resto é lucro. Se por acaso outras coisas boas acontecerem no meio do caminho, é lucro. Porque a esperança não pode estar nessa terra, a esperança não pode estar em conquistar as coisas aqui. Não estou dizendo que você tem que fazer voto de pobreza, não estou dizendo que Deus não vai te abençoar, eu estou dizendo que isso é periférico. A cura de Naamã foi periférica. A quebra de orgulho de Naamã foi periférica, porque o foco era que tudo isso servisse de caminho para que ele fosse convertido. O foco do texto não é a cura. O foco do texto é a conversão e a mudança de vida desse cara. Entende? Para de ler a Bíblia como se fosse uma caixinha de promessa e passe a ler a Bíblia entendendo que isso aqui é o seu manual de vida com Deus e o resto é periférico. Se acontecer, aconteceu, maravilha. Bom, é isso. Espero que você tenha entendido e que você tenha sido edificado com essa mensagem. Se você quiser acompanhar a gente na comunidade Conheça Sua Fé, é a minha comunidade de estudos teológicos e bíblicos, e eu coloco lá devocionais e outros materiais teológicos que eu produzo ao longo da minha vida por uma mensalidadezinha de R$ 9,90 por mês, que é exatamente para ser bem baratinho, para você ter acesso a bastante material. O link está aqui na descrição do vídeo e Deus abençoe.